Let's go. Bom dia, todo mundo. Hoje é o dia das favelas. A gente vai falar sobre... hoje é a nossa quarta sessão, quando a gente vai falar sobre os acontecimentos nas favelas e os problemas e as oportunidades de aprimorar a vida do futuro das pessoas, onde efetivamente vai ter cada 4 de nós no futuro breve morando em um estilo de vida que está hoje considerado estilo de vida da favela, nas comunidades marginalizadas que estão sendo marginalizadas hoje, mas no futuro breve o que a gente pretende fazer é de ter a sua ajuda, o seu envolvimento em tornar essa realidade uma realidade mais doce para esse povo. E aqui comigo agora chegou a Paloma. Então, bom dia, pessoal. Cheer for Peace está aqui hoje na exposição. A gente vai começar a assistir um vídeo. O Duncan está aqui com a gente, terminando de fazer os últimos ajustes. A gente vai postar, então, os links das TED Talks que a gente vai passar para vocês no Twitter. Então, cada um de vocês abre a nossa página do Twitter, é twitter.com/cheerforpeace, CHEERFORPEACE. Então, vai lá, abre o nosso Twitter, Cheer for Peace, e a gente já está jogando os links. Se vocês conseguirem, então, clica no link, abre a página, e já deixa carregando, que daqui a alguns segundos a gente vai começar a tocar e você consegue dar o play junto com a gente. If anybody speaks English out there and didn't understand what's going on, this is the 4th session of the Cheer for Peace Expo that's going on right here at the iCities Center for Innovation in the Brazilian Institute for Quality and Productivity. So what we're doing today in the 4th session is we're going to have some TED Talks regarding problems, solutions, and opportunities in the favelas. The so-called favelas, which are basically a translation of a little bit, up to a little bit more developed versions of slum cities that we're used to. And what we're going to do is we're going to talk about them, discuss them, and we want you guys involved too. So what you can do is actually go on Twitter if you can and follow the hashtag. It's actually up here. I don't know if you guys can see it. Hashtag Cheer for Peace Expo. So hashtag CHEERFORPEACEEXPO is where you can follow the whole programming for this expo. And right now we're actually at Wednesday morning, 8 a.m. to 9 a.m. session, TED Talk about favelas and opportunities in them. Okay, so we're going to go to the video. Yeah, Então, agora a gente vai ligar o vídeo, então se você puder entrar na hashtag, o link já está lá. A gente vai começar a tocar e a gente vai assistir com você aí de casa. So let's take a few minutes now to link into the videos. If you follow us on the Twitter there, you can find the TED links to the talks. I believe this first one will be with Robert Neuwirth. Stewart Brand. Stewart Brand will be first. The subject in this one is squatter cities, which is, I guess, another definition for these high-density living conditions that people have in the favelas. And what you can do then is tune in to this TED Talk now. Follow the link on Twitter, as well as on our blog page at cheerforpeace.wordpress.com. Any questions, comments, put it up in the hashtag. Yeah. Any questions or Links comments, please put it up on Twitter, on Facebook, anywhere else that you like. Just make sure that you link it to us so that we can follow through with it. On Twitter with a simple hashtag CheerForPeaceExpo, we'd be able to follow it. Otherwise, on Facebook or on such other items, all you have to do is just basically link it to one of the groups at Football for Kids Foundation or Cheer for Peace, any of the pages or events. Então, como o Nima falou agora, se você tiver qualquer dúvida, consideração e quiser dar a sua contribuição para a gente durante todo esse workshop, essa conversa, você pode ir no Twitter e colocar a hashtag CheerForPeaceExpo e a gente automaticamente vai responder as perguntas e os questionamentos. Então agora a gente vai dar um play aqui, o Duncan está terminando de arrumar. Eu vou virar a câmera
para vocês conseguirem ver certinho o que a gente está assistindo. E você aí de casa, se você quiser uma qualidade melhor para conseguir assistir os vídeos, entra no link que a gente colocou no Twitter. Lights. Lights. That's the end. There's something. You need to go to start, from the start. That's the end of the... Oh. Okay, just replay that. Yeah. Basically, there's a major demographic event going on, and maybe the passing of a 50% urban point is an economic tipping point. So the world now is a map of connectivity. It used to be that Paris and London and New York were the larger cities. What we have now is the end of the rise of the West. That's over. The aggregate numbers are overwhelming. So what's really going on? The villages of the world are emptying out. The question is why? And here's the unromantic truth. And the city air makes you free, they said in Renaissance Germany. Some people go to places like Shanghai, but most go to the squatter cities where aesthetics rule. And these are not really people oppressed by poverty. They're people getting out of poverty as fast as they can. They're the dominant builders and to a large extent the dominant designers. They have homegrown infrastructure and vibrant urban life. 1/6 of the GDP in India is coming out of Mumbai. They're constantly upgrading. In a few cases the government helps. Education is the main event that can happen in cities. What's going on in the street in Mumbai? Well, Lord knows. It's basically everything. There's no unemployment in the squatter cities. Everyone works. One-sixth of humanity is there, but soon will be more than that. So here's the first punchline. Cities have defused the population bomb. And here's the second punchline. That's the news from downtown. Here it is in perspective. Okay, so that was the first TED Talk. Now we'll go to the second TED Talk, which is Robert Neuwirth. He's a journalist, an author, and so another TED Talk. Again, if you go to the webpage, all these can be watched with subtitles of about 20 languages. Do we have links to the webpage here? It's already tweeted. It's the links are on the website, on the blog post, and we're tweeting. Awesome. So use the tweet hashtag is the best to use. Do you want to explain Portuguese? What this video was? Então daqui a pouquinho a gente vai discutir o que aconteceu no vídeo agora do Stewart Brand, que falava sobre
as cidades do futuro, que são as squatter cities, que eles chamam, que são comunidades, então, marginalizadas, as famosas favelas aqui no Brasil. E agora a gente vai assistir uma palestra do Robert Neuwirth, que vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito, então, da realidade da favela não ser uma coisa ruim, e sim uma coisa positiva em mumuitos casos. Para você pegar, então, o link da TED Talk, a gente já fez um tweet na hashtag Cheer for Peace Expo. Então vocês podem ir lá e já clicar. Tem legendas em mais de 20 idiomas, então só escolhe a legenda que é mais adequada para você. At 2 o'clock Brazil time, we hope to have a continuation of today's theme, looking at the favelas, with a live connection and discussion with people from Rocinha, which is Latin America's largest favela, shantytown, squatter town, whatever you want to call it, that's featured in the video that we're going to watch now. So we're hoping to have that about 2 o'clock, which will be about 6 p.m., 1800 hours, GMT time, London time. So that'll be broadcast live as well. This is open. Hopefully more people can tune in, participate as well. So the time is still not confirmed, but we're hoping for around 2 o'clock Brazil time. Então, o Duncan acabou de falar aqui, às 2 horas, tá para confirmar, hoje à tarde a gente vai ter uma transmissão ao vivo com o pessoal lá da favela da Rocinha, que inclusive o Robert vai comentar e vai falar sobre um pouquinho aí no próximo vídeo que a gente vai assistir. Então a gente espera que você também possa se juntar nessa discussão nas 2 horas com a influência do pessoal lá da comunidade. A Cheer for Peace visitou essa comunidade agora no mês passado, no fim de semana da final da Copa do Mundo. Então será interessante para a gente também, de pessoas de várias influências, do Canadá, dos Estados Unidos, da Irlanda, foram para essa comunidade. E a gente vai fazer uma discussão legal aqui de como isso tudo tá acontecendo por lá. Então abre o link lá no Twitter e a gente vai começar a tocar aqui o nosso. A gente assiste simultaneamente. It's about 20 minutes. Let me show you some images of what I consider to be the cities of tomorrow. So, that's Kibera, the largest squatter community in Nairobi. This is the squatter community in Sanjay Gandhi National Park in Bombay, India. It's called Mumbai these days. This is Rocinha, the largest and most urbanized favela in Rio de Janeiro. And this is Sultanbeyli, which is one of the largest squatter communities in Istanbul. Doesn't count. They are what I consider to be the cities of tomorrow, the new urban world. Now, why do I say that? To tell you about that, I have to talk about this fellow here. His name is Julius. And I met Julius the last week that I was living in Kibera. So I had been there almost 3 months. And I was touring around the city going to different squatter areas, and Julius was tagging along. And he was bug-eyed, and at certain points we were walking around, he grabbed my hand for support, which is something those parents would never consider doing. Very polite. They don't get so forward so quickly. And I found out later that it was Julius's first day in Nairobi. And he's one of many. So close to 200,000 people a day migrate from the rural to the urban areas. That's, and I'm going to be fair to the statisticians who talked this morning, not almost 1.5 million people a week, but almost 1.4 million people a week. But I'm a journalist and we exaggerate, so almost 1.5 million people a week, close to 70 million people a year. And if you do the math, that's 130 people. So that'll be, in the 18 minutes that I'm getting to talk here, between 2,000 and 3,000 people will have journeyed through the cities. And here are the statistics. Today, 1 billion squatters, 1 in 6 people on the planet. 2030, 2 billion squatters, 1 in 4 people on the planet. And the estimate is that in 2050 there'll be
So these are the cities of the future. And we have to engage them. And I was thinking this morning of the good life. And before I show you the rest of my presentation, I'm going to violate Ted rules here. I'm going to read you something from my book as quickly as I can. Because I think it says something about reversing our perception of what we think the good life is. So, the hut was made of corrugated metal, set on a concrete pad. It was a 10 by 10 cell. Armstrong O'Brien Jr. shared it with 3 other men. Armstrong and his friends had no water. They bought it from a nearby tap owner. No toilet. The families in this compound shared a single pit latrine, and no sewers or sanitation. They did have electricity, but it was a legal service tapped from someone else's wires and could only power one cable bulb. This was Southland, a small shanty community on the western side of Nairobi, Kenya. But it could have been anywhere in the city, because more than half the city of Nairobi lives like this. 1.5 million people stuffed into mud or metal huts with no services, no toilets, no rights. Armstrong explained the brutal reality of their situation. They paid 1,500 shillings in rent, about $20 a month, a relatively high price for a Kenyan shanty town, and they could not afford to be late with the money. In case you owe 1 month, the landlord will come with his henchmen and bundle you out. He will confiscate your things, Armstrong said. Not 1 month, 1 day. His roommate, Hilary Kibagendi Ansomo, who was cooking ugali, the spongy white cornmeal concoction is the staple food in the country, cut into the conversation. They called their landlord a wabenzi, meaning that he's a person who has enough money to drive a Mercedes-Benz. Hilary served the ugali with a fry of meat and tomatoes. The sun slammed down on the thin steel roof, and we perspired as we ate. After we finished, Armstrong straightened his tie, put on a wool sports jacket, and we headed out into the glare. Outside, a mound of garbage formed the border between Southland and the adjacent legal neighborhood of Langata. It was perhaps 8 feet tall, 40 feet long, and 10 feet wide. And it was set in a wider water. As we passed, 2 boys were climbing the Mount Kenya of trash. They couldn't have been more than 5 or 6 years old. They were barefoot, and with each step, their toes sank into the muck, sending hundreds of flies scattering from the rancid pile. I thought they might be playing King of the Hill, but I was wrong. Once atop the pile, one of the boys lowered his shorts, squatted, and defecated. The flies buzzed hungrily around his legs. When 20 families, 100 people or so, share a single latrine, a boy pooping on a garbage pile is perhaps no big thing. But it stood in jarring contrast to something Armstrong had said as we were eating, that he treasured the quality of life in his neighborhood. For Armstrong, Southland wasn't constrained by its material conditions. Instead, the human spirit radiated out from the metal walls and garbage heaps to offer something no legal neighborhood could: freedom. This place is very addictive, he had said. It's a simple life, but nobody is restricting you. Nobody is controlling what you do. Once you have stayed here, you cannot go back. He meant back beyond that mountain of trash, back in the legal city of legal buildings with legal leases and legal rights. Once you have stayed here, he said, you can stay for the rest of your life. So he has hope. And this is where these communities start. This is perhaps the most primitive shanty that you can find in Pinheiro. Little more than a stick of mud hut next to a garbage heap. This is getting ready for the monsoon in Bombay, India. This is home improvement, putting plastic tarps on the roof. This is in Rio de Janeiro, and it's getting a bit better, right? We're seeing scavenged terracotta tile and little pieces of signs and plaster over the bricks and color. And this is Suleiman Akaya's house in Sultan Bailey. It's getting even better. He's got a fence, he's scavenged the door, he's got a new tile on the roof. And then you get Rocinha, and you can see that it's getting even better. The buildings here are multi-story,
They develop, you can see on the far right one where it seems to just stack on top of each other, room after room after room. And what people do is they develop their home on 1 or 2 stories and they sell their lodging or roof rights, and someone else builds on top of their building. And then that person sells the roof rights and someone else builds on top of their building. All of these buildings are made out of reinforced concrete brick. And then you get Sultanbeyli in Turkey, where it's even built to a higher level of design. The crud in the front is a mattress stuffing, and you see that all over Turkey. People dry out or air out the mattress stuffing on the roofs. But the green building on behind, you can see that the top floor is not occupied, so people are building with the possibility of expansion. And it's built to a pretty high standard of design. And then you finally get strata homes like this, which is built on the suburban model. And it's a single family home, strata. That's also been designed. They're quite vital places, these communities. This is the main drag of Kosuna, the Estrada da Gavia. There's a bus route that runs through it, lots of people out on the street. These communities in these cities are actually more vital than the illegal communities. They have more things going on in them. This is a typical pathway in Kosuna called a beco. These are how you get around the community. It's on very steep ground. They're built on the hills inland from the beaches in Rio. And you can see that the houses are just cantilevered over the natural obstructions. So that's just a rock and a hillside. And these becos are normally very crowded. And people hump furniture up them, refrigerators up them, all sorts of things. Beer is all carried in on your shoulders. This is commerce in Kenya, right along the train tracks. So close to the train tracks that merchants sometimes have to pull the merchandise out of the way. This is a marketplace, also in Kenya, toy market. Lots of dealers in almost everything you want to buy. Those green things in the foreground are mangoes. This is a shopping street in Kibera, and you can see that there's a soda dealer, a health clinic, 2 beauty salons, a bar, 2 grocery stores, and a church, and more. It's a typical downtown street. Just happens to be self-built. This here, on the right-hand side, is what's called if you look at the fine print under the awning, it's a hotel. And what hotel means in Kenya and India is an eating place. So that's a restaurant. People steal electrical power. This is Rio. People tap in. They have thieves who are called grios, crickets, and they steal the electrical power. Wire the neighborhood. People burn trash to get rid of garbage, and they dig their own sewer channels. We talk about more plastic bags than plankton. And sometimes they have natural trash disposal. And when they have more money, they cement their streets and they put in sewers and water pumps and stuff like that. This is water going to Rio. People run their water pipes all over the place, and that little hut right there has a pump in it, and that's what you do. You store electricity and install a pump in it, and tap into water and pump water up to your houses. So, the question is, how do you go from the mud hut village to the more developed city to the even highly developed Sultanbeyli? I say there are 2 things. One is people need guaranteed they won't be evicted. That does not necessarily mean property rights, and I would disagree with the Minnesota that question, because property rights create a lot of complications. They most often sold to people, and people then wind up in debt and have to pay back the debt, and sometimes have to sell their property and pay back the debt. There's a whole variety of other reasons why property rights sometimes don't work in these cases, but they do need security of tenure, and they need access to politics. And that can mean 2 things. That can mean community organizing from below, but it can also mean possibilities from above. And I say that because the system in Turkey is notable. Turkey has 2 great laws that protect squatters. One is that it's called gece kanunu in Turkish, which means built overnight. And if you build your house overnight in Turkey, you can't be evicted without due process of law if they don't catch you during the night. And the second aspect is that once you have 2,000 people in the community, you can petition the government to be recognized as a legal sub-municipality. And when you're a legal sub-municipality, you suddenly have politics. You're allowed to have an elected government, collect taxes, and provide municipal services, and that's exactly what they do. So, these are the civic leaders of the future.
in the center is Geeta Jiwa. She lives in one of those tents on the highway median in Mumbai. That's Sureka Gundi. She also lives with her family on the tent along the same highway median. They're very outspoken, they're very active. They can be community leaders. This woman is Nene, which means grandma in Turkish. And there were three old ladies who lived in, that's her self-built house behind her. And they lived there for 30 or 40 years, and they are the backbone of the community there. This is Richard Luvama Peter, and he is an itinerant street photographer in Favela who makes money taking pictures of the neighborhood and the people in the neighborhood, and is a great resource in the community. And finally, my choice to run for mayor of Rio is Cezinho, the fruit merchant with his two kids here, and a more honest and giving and caring man, I don't know. The future of these communities is in the people and in our ability to work with those people. So I think the message I take from what I read from the book and what Armstrong said, and from all these people, is that these are neighborhoods. The issue is not urban poverty, the issue is not the larger overarching thing. The issue is for us to recognize that these are neighborhoods, this is a legitimate form of urban development, and that cities have to engage these residents because they are building the cities of the future. Thank you very much. Okay. So just to explain to people who are tuning in, so we'll carry on in this live stream for maybe 20 minutes. We'll go back to the couch. We'll have a discussion about some of the topics raised. The rest of the group are coming in a second. So just a few things. Paloma vai explicar em português mais tarde. So just a few immediate reflections. So about the exhibition, it's 2 or 3 weeks. Do we know that yet? 2 or 3 weeks, Paloma? 2 weeks. 2 weeks. So it's 2 weeks till the 15th of August. It's a dynamic exhibition, so that means it's going to change and mutate and evolve as inputs start coming in. So tune in to what's going on. Later on today, a second thing what we can do is look at some of the experiences from Kibera in Nairobi. In 2006, we made a discussion as part of the World Social Forum. So we made a live connection from Barcelona to Kenya to Ireland through radio connections in live time. So we'll listen to some of the experiences from people working in Kibera, so getting the African perspective. Later today as well, like I said, we hope to have a live connection with people from Hosinia, and also here with Villa Torres, which is a 5-minute walk from where we're based at the moment. We're hoping to get people coming in later on this evening. So keep your eyes on the website. All news as it comes in. We'll update the calendar, and keep your eyes on the Cheer for Peace Expo hashtag on Twitter. Okay, so vamos agora para falar sobre o ideias de hoje. No? Okay, so okay, I'm gonna come in this one as well. Yeah. Sit down. You're in the middle, guy. Oi. Então, bem-vindo todos de volta. Espero que vocês tenham gostado das TED Talks. Se vocês tiveram algum problema em colocar as legendas e tiverem alguma pergunta sobre algum comentário que foi feito nas palestras, a gente vai estar aguardando o hashtag Cheer for Peace Expo. E vocês podem comentar o teu ponto de vista. A gente vai então abrir uma discussão. A gente vai ter a influência então do Duncan, que é um irlandês que está morando aqui no Brasil, aqui em Curitiba desde abril, né? Desde fevereiro. Desde fevereiro, então já faz quase 6 meses, não, 5 meses. Sim. Que o Duncan está aqui, o Nima é Mas canadense. eu quero acrescentar sobre o Duncan aqui, ele é um arquiteto, mas não qualquer arquiteto. Ele é um arquiteto que se chama eco-arquiteto e no sentido verdade da palavra, ele é um arquiteto verde. Ele se importa mais com design de infraestrutura já existente e como aprimorar ele, em vez do que criar mais infraestrutura no mundo, onde que não precisamos mais. Aprendemos ultimamente que temos já 200 trilhões em dólares em valor de infraestrutura no mundo inteiro.
Imagina esse número, 200 trilhões de dólares em infraestrutura já existente. Então sabemos já que não precisamos mais infraestrutura, mas precisamos aprender como usar ele de jeito mais eficiente ou mais eficaz, que é a especialidade da área de atuação de Duncan. Sim. E aqui, para pessoas como eu, da Europa, para mim, porque aqui em Brasil, é porque aqui creio eu que há uma inteligência ou soluções, algumas da solução do mundo estão aqui em Brasil e em favelas também, uma inteligência de criatividade. As soluções dos problemas não é somente dinheiro. Em Europa, ou pessoas pensam dinheiro, há problema, mais dinheiro. Mas aqui inteligência, não? Com uma comunicação inclusiva, com tudo a comunidade. Certo. E isso está sempre tendo acontecido no Brasil, e essa nova economia que está surgindo, a gente acredita que o Brasil está se posicionando, ou a América Latina em geral está se posicionando em melhor posicionamento para chegar no critical mass dessa nova comunidade. Por mesmas razões, a gente estava discutindo isso, eu e a Paloma, no caminho daqui hoje, que por mesmas razões que o Brasil ou a América Latina está sendo atrasado para o mundo de capitalismo puro, por as mesmas razões, ele podia ser mais adiado ou adiantado. Como ele chama? Ele say like it's further ahead. Adiado. Mais adiado quando a gente pensa na economia do futuro, que é a economia criativa ou colaborativa. Adiantado, então. Adiantado. Adiantado. Então, esse que acabou de falar é o Nima, ele também é canadense, está morando aqui no Brasil já faz 1 ano e meio, e mostrando então a perspectiva de quem mora de fora e que vê a realidade brasileira. Eu anotei alguns pontos aqui, a gente pode dar uma olhada já no Twitter, se alguém já fez algum comentário, mas eu levantei algumas perguntas minhas que eu vou fazer para os dois, e daí eles podem ajudar. Nima, então no primeiro vídeo, o Stewart fala que a taxa de desemprego em comunidades como essa são bem mais baixas. O que você acha disso? E isso foi evidente para a gente quando a gente foi para a Rocinha, principalmente na Rocinha, onde que tem uma favela que está mais desenvolvida. A gente está vendo uma comunidade bem comunitária. Todo mundo está se mexendo muito bem, tem um sentimento muito bom, muito alto, muito positivo. E esse tipo de comunidade, evidentemente, o que ele causa é essa taxa menor de desemprego. E a gente não viu muito, como é que chama, preguiçosos? Pessoas preguiçosas. How do you say like laziness? Laziness, ou seja, pessoas preguiçosas, mas deve ter um adjetivo para... Não sei, não vou lembrar agora. Então, para pessoas, a gente não viu muito disso. Todo mundo estava bem ativo, com muita energia, principalmente energia positiva que dá para ver. E essa comunidade fica muito mais brilhante, vibrante por causa disso. Duncan, o que você acha? Eu acho que você tem que... So just want to explain. Aqui o exemplo do futuro, não? Isso é bici máquina, não? Mas se vocês Paloma, if you can just come across, if you can just explain what is happening. Então aqui a gente está vendo um exemplo que o Duncan trouxe, que está aqui na exposição, que é a bicicleta que quando você gira, tem quando você gira o pedal, ela gira energia humana, então. Quis mostrar essa.
E daí esse liquidificador que o Nima acabou de derrubar, que ele tá encaixando ali de volta, ele bate o suco. Então você está usando a própria energia humana. Esse daqui é um dos exemplos. A ONG que trabalha, a IH, que é o Instituto de Energia Humana aqui de Curitiba, que constrói essas bicicletas, eles fazem também para outras funções, para ligar uma lâmpada, para bater uma máquina de lavar roupa. Então são várias formas de você gerar energia com o pedal humano e de uma forma sustentável, né? E isso é muito importante, não? É o tema da energia. Mas agora na Europa, problemas de energia, não? E os demands, não? The needs. As necessidades. As necessidades grandes. Aqui no Brasil, as pessoas não preocupam muito com a energia. Brasil tem energia, não? Mas aonde vem a energia de outras partes do mundo? Guerras, não? Isso é muito importante, não? Mas isso é só uma ideia de uma inteligência e prática, não? Vou voltar então ali pro sofá. No, it's fine Deixa eu there. virar. Just like there, so you're getting all the sofa and you're getting. Então, outro ponto que eu ia levantar é realmente essa da energia. Ele mostra ali no segundo vídeo, o pessoal mostra aqueles gatos, os fios de luz passando. Ele chama até os meninos que instalam grilos, mas aqui no Brasil é bem conhecido como gato. The Esse tipo crickets, huh? Crickets, Isso. yeah. A gente conhece como fazer um gato, que é roubar a energia do vizinho. A gente foi então lá na Rocinha também e é evidente a quantidade de fios de luz que estão pendurados, talvez nem usados mais. E também pode falar sobre o rol de política local, não? O movimento de mulheres, de comunidades, não? A comunidade organizando por as necessidades da comunidade, não? Então, uma coisa muito interessante é os roles entre arriba e mais abaixo, não? Não sei aqui. Em geral, para categorizar esse assunto, eu acho que a gente está falando de inovação. E onde que surge a inovação contra onde que não surge tanta inovação. Então, no Brasil tem uma dinâmica interessante nisso, que tem um país tão rico nos recursos naturais que ele nunca, como um país, se preocupava com inovação, até ultimamente. Onde que no mundo inteiro está tendo visto esse problema, esses desafios sobre energia ou sobre recursos naturais. Mas quando a gente entra numa comunidade como a Rocinha, onde que pessoas estão acostumadas a não ter esses recursos naturais, uma abundância de recursos, o que surge é inovação. O que surge é tipo, a pessoa não tem vergonha a fazer o que precisa ser feito, para chegar no próximo fase da vida, para resolver as questões, os problemas da vida. E para sobrevivência, e não só para sobrevivência, a gente viu na primeira mão que essas pessoas estão vivendo, e às vezes muito melhor do que os outros brasileiros com melhores condições da vida. Ali na segunda TED Talk também ele fala de que se você viver uma vez numa comunidade como essa, você nunca mais vai embora. Porque aquele tipo de vida acaba te atraindo melhor, muito mais forte. Se vocês quiserem contar um pouquinho sobre o Zezinho e o trabalho que ele faz lá na Rocinha, vocês dois conheceram ele, eu acho interessante a gente citar. Então, esse bracelete, o que significa e qual que é a relevância dele? Eu amo Rocinha. Para Zezinho, miau, miau. Esse é o miau para Zezinho. Então, Paloma já tinha conhecido o Zezinho por um tempo, mas foi muito interessante para eu e o Duncan conhecer Zezinho, porque ele tem um caso muito especial. Ele é uma pessoa que nasceu na Rocinha,
no meio da favela, a maior favela do Rio de Janeiro, e nasceu com mãe brasileiro, mãe americana, pai brasileiro. E depois ele foi embora, ele se mudou para os Estados Unidos, morava em um dos melhores lugares dos Estados Unidos. Ele morava na São Francisco, no Califórnia. E depois disso ele se mudou para o Canadá, morava na minha cidade, de onde que eu cresci, em Toronto, que é a maior cidade canadense e a gente acredita que é a melhor cidade canadense. E ele morava nesses dois lugares que são os melhores desses países que todo mundo no Brasil acha são melhor, deve ter melhor, deve estar melhor. E quando ele chegou a um ponto da vida para tomar decisões sobre o futuro da vida dele, sobre o que ele estava buscando, que seja felicidade na vida mesmo, ele se mudou de volta para Rocinha. E ele está morando lá há, acho que quase 10 anos agora. Não sei quanto tempo exatamente. Eu quero que você fale mais sobre o bracelete, não precisa contar totalmente, mas tenta focar um pouquinho no que o bracelete significa para o pessoal lá de casa entender. E o que aconteceu que a gente viu que ele está vivendo agora na Rocinha esse tempo inteiro e ele não está só sobrevivendo lá, ele está vivendo lá com orgulho. Ele trouxe um novo orgulho para a Rocinha e o que esse bracelete representa. Ele compra milhares desses braceletes de uma vez cada vez e ele distribui gratuitamente para qualquer pessoa que ama Rocinha. Ele pergunta na rua, na hora, na cara da pessoa, ele pergunta, você ama Rocinha? Sim, eu amo Rocinha, então daí você ganha um bracelete para mostrar seu orgulho dessa cidade. E o que a gente viu na primeira mão foi que qualquer pessoa que ele perguntava isso, seja que eles nasceram na Rocinha ou não, todo mundo amava a Rocinha e todo mundo quis ficar lá e nunca ir embora da Rocinha, que foi a segunda pergunta dele. Você quer ir embora da Rocinha? Sim, no futuro, não. Mas a resposta foi não, sempre. E a gente viu essa, teoricamente, também nessas palestras do TED, que pessoas que sobrevivem ou vivem nessas comunidades tão conectadas, eles se sentem parte dessa conexão, eles nunca querem ir embora dessa família que está acontecendo lá. Sim, um tema muito importante para mim é a ideia de juntar as comunidades, to connect communities. Todo tipo de comunidades diferentes, porque cada uma tem uma ideia diferente, experiência diferente, sonhos, esperança diferente, problemas também, não? Mas todos têm algo para aprender do outro, porque, por exemplo, nas discussões com os estudantes canadenses que estou aqui durante a Copa, falando sobre o mundo do volunteer, não? O voluntarismo, não? E muita a ideia de as pessoas do mundo rico vêm ao mundo pobre para ajudar. Isso é algo, não sei, um tipo de racismo, não? Que somos bons, nossos valores são bons e os outros não são a nosso nível ainda. Sectarianismo, sim? Mas a ideia que mais que cada processo de juntar comunidades é um tipo de troca, não? Um exchange, um intercâmbio, porque para abrir estes mecanismos, processos, espaços para facilitar esta conexão, não? Então, porque por exemplo, no mundo de ecologismo, permaculturismo, de transition towns, estamos falando muito sobre a ideia de resiliência. Não? E que isso é a habilidade de um sistema para sobreviver com todos os choques.
não? Exato. E no favelas, que houve, há muita dessa resiliência, não? Então, o ponto é que há muito para aprender de maneiras diferentes, não? Por exemplo, com o grupo em Vila Torres, ou ODPH, ou ODPH. que é o oportuno. É uma ONG. Bom, Organização de Desenvolvimento e Potencial de Celular. Isso. Mas só para um exemplo, não para ver a história de como é possível para fazer esta escola com não tem muitos recursos, muito dinheiro, mas funcionando muito boa, não? Com mulheres especialmente muito fortes, não? Então só isso. Mas essa é justamente essa questão de recursos que tem ligação com a inovação. E você falou da resiliência, que resiliência é o que surge, a pessoa cria, ou a comunidade cria resiliência própria, além ou por causa da falta dos recursos. E a gente sempre está vendo isso nos lugares mais inovadores no mundo, que agora estão hoje em dia surgindo como as economias mais poderosas, mais resilientes de nossos tempos. São lugares tipo Hong Kong, Singapura, ou esses lugares que nunca tiveram recursos naturais. Nunca na história desses países, desses estados, eles tiveram recursos naturais, e o que os povos precisavam adquirir justamente foi essa resiliência do que a Duncan está falando. Então a gente está vendo isso exatamente nos lugares mais populados, lugares com mais concentração de população, com menos burocracia no Brasil também. Mais tarde, ou semana, vamos conectar tentar para conectar com pessoas em Calcutta, na Índia também. Desculpa. Vamos só ver aí se tá certinho a conexão, se não caiu. Como que tá nosso tempo, Duncan? 47. 47. So we take 10 more? 10 more. 10 Então more. a gente vai ficar mais 10 minutinhos aqui nessa discussão. So an hour slot. E daí, então, completando a 1 hora, que era para ser do calendário. Tá tudo certo aí? Yeah, it's okay. Maybe we can explain about the artwork and about the picture there. Então o Duncan teve uma ideia legal. Essa imagem que está aqui atrás, se você conseguir até mexer um pouquinho para o pessoal ver ela completa. Trazer o computador aqui para mostrar? Não? Só levantar. Give me that. No, because there's connections. Oh no, but I mean Mas só gira a tela. So that's. Então essa imagem é na Vila Torres, aqui em Curitiba, a gente fez um evento da Cheer for Peace. E esse grafite foi feito pelo Thiago Tipan, o mesmo artista que fez aqui atrás da gente tem uma imagem do Buda, e daí representando essa parte da paz, mas também deixando um legado também visual para a comunidade, para conseguir fazer as crianças terem essa conexão com a abundância, principalmente. Eu queria até que vocês comentassem um pouquinho tem bastante, a gente tenta nos eventos trazer bastante abundância, para que as crianças aprendam que mesmo com os limites, com os recursos limitados, elas ainda têm sem limites a oportunidade de fazer o que é necessário. É um conceito, o Nima está fazendo uma pós-graduação em economia criativa. Aqui no IBQP, no Núcleo de Educação e Economia Criativa e Colaborativa, o IBQP junto com o ESPM, sendo uma faculdade de São Paulo, faculdade brasileira particular, eles estão fazendo um programa que seria uma MBA ou um certificado do IBQP, um MBA do ESPM,
ou um certificado de pós-graduação de EBQP na economia colaborativa e criativa. E esse assunto sendo, eu acho, mais importante no mundo acadêmico hoje em dia. E o que me atraiu muito nesse curso foi principalmente o uso da palavra abundância nas materiais. E quando eu estava olhando na descrição do curso, cada vez indo mais profundo, eu vi mais sobre essa abundância. É muito importante saber que, além dos... apesar do que o mundo tem, hoje em dia, tem uma percepção de falta dos recursos naturais, ainda tem muita abundância, e a abundância vem da criatividade. E essa me lembra de uma expressão de Jaime Lerner, que ele falou, se você quer inovação mesmo, você tira 0 de orçamento. Mas se você quer muita inovação ainda, muita mais inovação, você tira 2 zeros. E essa é uma lição importantíssima para todos nós aprendemos, que a abundância existe e não importa quantos recursos físicos a gente tem disposto. E é legal porque o movimento Cheer for Peace, ele vai realmente dessa parte de, sem a possibilidade de ter recursos financeiros, por ser um movimento estudantil, é muito essa parte da permuta e de usar recursos não financeiros, mas sim o tempo das pessoas com voluntariado, ou a própria matéria-prima de empresas que podem fazer uma contribuição menor. A gente viu esses 2 últimos meses que nessas comunidades é chocante para eles. Lá na Rocinha eu estava conversando com uma das crianças até, que a primeira impressão delas é provavelmente esses gastando dinheiro para fazer tudo isso. Era inviável para eles que você pode fazer coisas mesmo sem o dinheiro. Então, o paradoxo que a gente estava quebrando também de mostrar que a abundância pode existir mesmo sem o recurso financeiro foi bem grande. E daí eu estava mostrando casos, a gente estava mostrando casos também da comunidade deles, como eles fazem algumas coisas que eles nem percebem, que eles têm abundância, mas eles ficam muito limitados ao achar que não tem dinheiro e que não pode fazer as coisas. Bom, eu acho que o nosso tempo está esgotando agora. A gente tem aí 3 minutinhos. Eu queria convidar vocês para darem uma volta com a gente na exposição, para ver o que foi, então, a nossa realidade durante essa Copa do Mundo dentro das comunidades, que não foi só... ali tiveram alguns exemplos nos vídeos do Brasil. A gente teve um pouquinho... a gente ficou hospedado 3 noites na comunidade lá da Rocinha, e passou algumas tardes aqui na Vila Torres, que é em Curitiba, que os meninos até comentaram. É interessante ainda dizer que a gente ficou hospedado na Rocinha por meio da permuta mesmo. A gente ficou em casa do Zezinho, que ele faz muita coisa também. Ele é minimalista, assim como nós. Aquele que nasceu na Rocinha, morava nos Estados Unidos, no Canadá, voltou para morar na Rocinha. Ele é uma pessoa que ele é muito minimalista. Ele tem casinha, apartamentinho pequena, onde que ele mora sozinho e com os gatos dele. Ele também tem uma escola de DJ em outro espaço do apartamento dele. Então, em vez do que aproveitar do mais espaço para ele mesmo, ele colocou uma escolinha de DJ lá, onde que está tendo muita atenção hoje em dia para essa criançada da Rocinha aprender como usar equipamento de DJ, que não apenas ensina eles como ser DJs melhor, que já é um emprego valorizado hoje em dia, mas também como aprender como usar tecnologia, que seja a base de quase qualquer emprego hoje em dia ou para o futuro ainda mais.
querendo ou não, fazendo um dinheirinho extra de noite, trabalhando como DJ, e já é uma renda extra para a comunidade. E é legal, então a gente ficou lá nesse espaço, então você vê a abundância. A gente teve até pessoas que ofereceram para custear a nossa hospedagem lá no Rio, num hostel, num hotel, e a gente então optou por ficar vivendo na casa de pessoas de favor mesmo, para mostrar que não precisa de dinheiro nem para ir fazer esses eventos, que a gente consegue, na troca, fazer algo maior. Então eu vou convidar vocês para dar só uma volta comigo na exposição. Oi? Links and the next session. Tá. Então, antes da gente terminar, então de volta, hashtag Cheer for Peace Expo, é o que está no Twitter, qualquer atualizações da exposição vão ter lá. Às 2 horas agora, na parte da tarde, a gente está para confirmar ainda, mas está quase confirmado, a gente vai conseguir fazer um live stream dentro da Rocinha. Então essa é a hashtag, o Duncan está mostrando aí para vocês. Para seguir os acontecimentos da exposição. Cheer for Peace Expo. Isso. E daí a gente então vai estar postando, vai estar tendo essas conversas, diálogos, a gente vai ter alguns convidados que vão entrar aqui daqui a pouco. Durante a semana toda vai ter eventos. Então fique ligado, a gente vai fazer o broadcast de tudo. Open discussion. A gente também vai mostrar para vocês ali a nossa janela do futuro. O Duncan vai começar a levar vocês num tour. Então, a janela do futuro é onde a gente vai... O que vocês mandarem por tweet, o que vocês darem como problemas, soluções, como ideias e oportunidades nessas comunidades, a gente vai estar jogando elas na parede. E daí aqui o pessoal que está vindo na exposição também está contribuindo com todas essas ideias para co-criar o que vai acontecer com o movimento daqui para frente, com o movimento Cheer for Peace, e também como que a gente pode fazer uma contribuição para essas comunidades. Então aqui só para dar um gostinho para vocês da exposição. A gente está tendo... Estamos baixando as escaleras e aqui, ó. Então vai ter o tour completo, então a gente está dentro do Centro de Inovações ICs. Olá, bom dia. Bom dia. Oi. Bom dia. Que legal. Então a gente tem o Centro de Inovações iCities, aqui a gente criou uma timeline, onde desde a nossa primeira ação, então a gente vai contando um pouquinho a história do que foi feito, por que os 3 dedos, que simbolizam social, ambiental e econômico, paz e harmonia. E a partir daqui, então, a gente vai tendo as mãozinhas das crianças. Então, essa daqui é do Luan, que tem 11 anos. A gente tem a mãozinha aqui também do Cauê, que tem 12 anos. A gente tem o pessoal da Rocinha também. Então, cada mãozinha dessas das crianças significa que eles receberam a contribuição e fizeram parte do evento. Então, essa inclusão social que a gente fez durante a Copa. E daí essa timeline, então, tem desde apoiadores, a gente tem 2 jogadoras de futebol feminino brasileiro que apoiam a campanha, que é a Formiga e a Fabi, elas estão expostas aqui também. E daí a gente tem a foto das crianças recebendo as doações, das crianças se divertindo no evento, teve banda, teve bateria. Prensa também. Tem então o pessoal que a gente saiu em algumas mídias, canais, tanto televisão, quanto rádio, quanto virtual. Aqui mais um pouquinho das mãozinhas, e aqui já é a parte da Rocinha. Então o Zezinho, que a gente tinha falado agora há pouco, tá ele aqui no estúdio de DJs. A gente tem algumas fotos panorâmicas da comunidade, mas realmente a gente convida vocês então para vir aqui no espaço. Vai ficar até dia 15. E para quem não tiver a chance, quiser dar um pouquinho mais, provavelmente a gente faz um tour mais detalhado no decorrer da semana. Por enquanto é mais para dar um gostinho para vocês e para a gente começar a fazer essas séries de entrevistas. Okay. Então eu sou a Paloma, a gente tem o Nima aqui e o Duncan. Nós 3 vamos acompanhar vocês essas 2 próximas semanas. Sejam bem-vindos. Cheer for Peace. Cheer for Peace. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Until next time. Meow. Same bad time, same bad channel. Meow. Meow, meow. Meow, meow.
Uh,